Amém. Vamos orar. Primeiro, quero agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que é um grande privilégio. Nós estamos aqui em Orlando e lutando, né? E graças a Deus, Deus tem sido bom. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã abençoada, Deus, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio de podermos servir, Senhor, na tua obra, Senhor, levando o teu evangelho, Senhor, onde estivermos. Deus querido, te adoramos por esse privilégio agora de termos o pastor Hernandes aqui conosco, Pai. Abençoa o Senhor e usa-o com poder agora, Senhor, para trazer uma palavra de encorajamento aos nossos corações, ó Deus, e fortalecer, Senhor, a cada um de nós na nossa caminhada. Fica conosco no restante desse dia, Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Pastor Hernandes está com a palavra. Que Deus nos abençoe. Muito bem, Mário, é um privilégio estar com você, com todo o nosso grupo aí, de gente preciosa, amada do coração de Deus. Estou aqui em São Paulo, estamos aqui num processo de quarentena. Foi estendida a quarentena aqui até dia 10 de maio e estamos realizando os cultos online, participando normalmente, com a liturgia do culto normalmente, mas tudo é só transmitido sem a presença do povo. Isso traz uma angústia muito grande, porque é tão bom se a gente pudesse estar junto do povo. Vocês todos me ouvindo bem? Ok. Então, esse momento é um tempo de reflexão, eu penso. E eu gostaria de deixar 2 textos para nós meditarmos nesta manhã. O primeiro deles, Provérbio, capítulo 27, verso 1, quando diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes que ele trará à luz. Todos nós, penso eu, chegamos no começo deste ano com a nossa agenda toda planejada para 2020. Pregações, conferências, congressos, no nosso fora do país, e tínhamos planos, e tínhamos projetos, e tínhamos tanta coisa agendada. E, de repente, a nossa agenda vira de ponta cabeça, de repente, as conferências são canceladas, as viagens são adiadas, os congressos não podem acontecer mais, e nós percebemos uma coisa: a nossa plena e total vulnerabilidade. Eu acho que o arauto chamado Covid-19 tem trombeteado aos ouvidos das nações e aos nossos ouvidos também que nós somos um ser limitado, nós somos um ser vulnerável, nós somos um ser dependente, nós não somos autossuficientes. Penso que esse momento, não te glories do dia de amanhã, é uma lição eloquente para a nossa geração, porque a nossa geração está estribada, penso eu, no tripé. Primeira perna desse tripé é a riqueza, é o dinheiro. Nós achávamos, os homens, eu estou falando nós no sentido genérico, o ser humano achava que o dinheiro podia resolver os problemas. Nós estamos notando, curiosamente, que as nações que foram assoladas mais por esse vírus, pelo menos até então, são as nações ricas, começando com a China, segunda maior economia do mundo, vindo depois, passando pelo Irã, que é um país também rico do ponto de vista do Oriente Médio, depois vindo para a Europa, Itália, Espanha, França, Reino Unido, são nações ricas, chegando agora nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, onde está o maior epicentro do problema. Então, veja o governo americano destinando 2 trilhões de dólares para socorrer o povo e para tentar resolver ou amenizar esse problema. E o dinheiro, por mais volumoso que seja, por mais alentado que seja o orçamento das nações, não resolve, não tem uma solução pronta, imediata e eficaz. Então, essa é a primeira lição que eu acho que nós precisamos aprender. A segunda lição
é que o homem sempre pensou que a ciência é a luz que vai iluminar o nosso caminho e que vai trazer solução para o nosso mundo. E nós damos graças a Deus pela ciência, pelo avanço da medicina, pelo avanço das tecnologias de tratamento, das tecnologias novas de cirurgias, pela medicina preventiva, com as vacinas que debelaram, de certa forma, muitas doenças do passado e ainda precisam ser enfrentadas no presente, mas a ciência, com toda a sua robustez, não foi capaz de dar uma resposta imediata e eficaz para erradicar e para debelar esta pandemia que assola o mundo, trazendo talvez um dos maiores e mais amplos problemas de saúde pública e talvez um dos mais agudos problemas econômicos dos nossos últimos séculos, trazendo um terremoto na área financeira, levando as nações a uma recessão econômica. Então, a ciência também não tem a resposta. Em terceiro lugar, o poder político não tem a resposta. Veja que há uma espécie de confluência de recursos, de medidas, de cooperação entre as nações para que esse problema seja enfrentado, para que esse problema seja resolvido com mais celeridade, com mais amplitude. E o poder político, por mais alentado que seja, também não conseguiram resolver esse problema. Então, penso que Deus está nos trazendo um alerta às nações, que o homem não tem a solução, o homem não tem a resposta. Os recursos da terra são pequenos demais, limitados demais, impotentes demais para dar uma resposta imediata e eficaz. Ok? Então, penso eu que agora é hora de nós refletirmos exatamente sobre essa questão da vulnerabilidade humana. Não importa se rico ou pobre. Há poucos dias recebi uma informação de um dos homens mais ricos vitimados por esse vírus, e a filha dizendo o seguinte: o que mais nos choca é que meu pai ajuntou tanto dinheiro e ele morreu por falta daquilo que é gratuito, o ar para respirar. Não tinha ar nos seus pulmões. Então, essa crise, essa pandemia, bota as nações de cócoras. Esta pandemia tira qualquer altivez e soberba de achar que o homem é onipotente, de achar que o dinheiro pode tudo, que a ciência tem solução para tudo e que o homem, no alto comando das nações mais poderosas do mundo, tem solução para tudo. Então, acho que baixou a bola do humanismo idolátrico. Essa é a primeira coisa que eu chego à conclusão. A segunda coisa que eu acho que é importante para nós, é o segundo texto que eu gostaria de partilhar com vocês, é o texto de Tiago 4, versículos 13 a 17. Eu vou lendo os versículos e tecendo algumas considerações. Então, veja vocês o que está escrito lá, Tiago 4,13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Os homens acham que o tempo está nas suas mãos. Hoje, amanhã, passaremos um ano. Então, essa ideia de que nós temos o tempo à nossa disposição e que o tempo está a nosso favor é uma pretensão vaidosa, é um egoísmo exacerbado. Nós não temos o controle do tempo não está a nosso favor, nós não o dominamos. Depois o texto vai nos mostrar que é a questão, às vezes, das habilidades. Nós iremos, nós compraremos, nós negociaremos, nós teremos lucros. É o homem achando que ele também está no controle das suas habilidades, das suas decisões, que ele é o capitão da sua alma, que ele é o timoneiro do seu barco, e que ele faz, e que ele tem, e que ele viaja, e que ele passa tanto tempo, como se ele estivesse no controle. Penso que essa pandemia esvazia a bola dessa vã pretensão do homem querer ser
o centro do universo, estar assentado na sala de comando do universo e ter as rédeas da história em suas mãos. Agora, o texto, para mim, mostra que, seguindo a passagem, no versículo 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, duas coisas são destacadas aqui. Primeiro, a nossa ignorância. Nós vivemos, penso eu, no século mais empolgante e fascinante da história da humanidade. Os nossos pais não podiam ter uma reunião como essa que nós estamos tendo. Nós vivemos na época da comunicação virtual, nós vivemos na época da comunicação sem fronteiras, nós vivemos na época das viagens espaciais, nós vivemos na época da locomoção ou da mobilidade rápida, nós vivemos na época da globalização econômica, cultural, nós vivemos no momento mais fascinante da história da humanidade. Mas nós não sabemos tudo. Nós não sabemos o básico. Nós não sabemos o essencial. E Tiago vai dizer que vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não houve nenhum profeta para dizer, olha, 2020 vai ter Covid-19 e as nações precisam se preparar, o mundo precisa se preparar, vai ter uma pandemia e é preciso ter prevenção, é preciso ter cuidado. Não houve nada disso. Fomos pegos de surpresa. É claro que um ali, outro acolá, alertaram sobre esse assunto, a possibilidade de ter e tal, mas ninguém deu atenção, ninguém acreditou nisso, ninguém pensou que isso teria a proporção que teve, a extensão que teve. Haja vista, por exemplo, já havia começado o problema na China e nós tivemos aqui no Brasil carnaval, com milhões de pessoas na rua. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais todas do Brasil, se as pessoas já sabiam plenamente e foram extremamente responsáveis, são corresponsáveis por essa situação, porém, o fato é que o amanhã não é nosso, o amanhã não nos pertence. Então, isso baixa a bola do homem no que tange ao conhecimento. Ele não conhece, ele é ignorante em relação ao futuro. Mas veja você que o texto retrata que também nós somos, para a nossa pretensão, essa presunção humana, o texto diz que nós precisamos também ter conhecimento da nossa fragilidade, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, veja você que nós não somos apenas frágeis, mas nós somos muito transitórios. A Bíblia compara aqui com uma neblina. Eu acho que todos vocês já fizeram viagens de carro por estradas complicadas, de pistas únicas, ida e vinda, em ribanceiras perigosas, e de repente você enfrenta uma neblina e você não sabe para onde você vai. Você fica em pânico, você fica em desespero. Daqui a pouquinho, você sai da neblina e ela não está mais lá, ou o dia amanhece, o sol bate, ela vai embora. Assim é a nossa vida. É como a agulha de um tecelão, diz o livro de Jó. É como um breve pensamento. É como um corredor veloz. É como uma flor que viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Então, a pretensão do homem, a vaidade do homem, o orgulho do homem, a soberba do homem, diante não só da sua ignorância com respeito ao futuro, mas diante da sua fragilidade incorrigível, é algo que deve nos levar a uma reflexão. Mas notem vocês, no versículo número 15, que há uma outra instrução. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui penso que nós estamos vivendo a questão da total dependência de Deus. Eu não sei quanto a vocês, se vocês têm por hábito usar essa expressão, que não pode ser um clichê, não pode ser um... Hernandes, o teu microfone está fechado aí. Obrigado, muito obrigado.
Então, vou voltar ao argumento. Então, as pessoas perguntam, você vai viajar hoje? Vou, se Deus quiser. Você vai pregar? Vou, se Deus quiser. Você vai visitar alguém? Vou, se Deus quiser. Porque, quando eu digo se Deus quiser, eu estou colocando uma verdade absoluta da vida. Eu sou dependente de Deus. Se Ele cortar a mangueira do oxigênio, eu viro pó, na hora. Então, penso eu que essa pandemia veio para alertar o mundo, tão soberbo, tão arrogante, virou as costas para Deus, trocou Deus por outros deuses, que transformou o dinheiro no seu Deus, o prazer no seu Deus, onde você nota, no Brasil e no mundo, uma grande mídia tão arrogante, tão blasfema, no inversão de valores, quando você percebe que há uma agenda deliberada para inverter os valores, aliás, chamar o amargo de doce, o doce de amargo, luz de trevas, trevas de luz, não só de tolerância ao mal, mas de inversão de valores. Quando você percebe como o Brasil, nas vias de regra, no período de carnaval, é muito raro não ter ultimamente uma escola de samba que vai para a avenida, que vai para a passarela, para escarnecer do cristianismo, para zombar da pessoa de Cristo, para aviltar a fé cristã, muitas vezes sob a omissão das autoridades, sob o silêncio covarde de tantos. Então, eu acho que quando vem uma pandemia dessa, Deus está trombeteando aos ouvidos da história das nações e aos nossos ouvidos que o homem, ele é muito vulnerável. Ele é totalmente dependente. Se Deus não quiser, ele não vai. Se Deus não quiser, ele não viaja. Se Deus não quiser, ele não compra. Se Deus não quiser, ele não vende. Se Deus não quiser, não tem lucro. Se Deus não quiser, não vive. Ele é totalmente dependente de Deus. Bom, diante disso, o texto nos mostra, então, dois perigos desta presunção que o Tiago vai mostrar para nós no versículo de número 16. Olha comigo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, veja bem, Tiago chama essa ideia de que eu estou no controle, de que eu vou fazer, de que eu vou viajar, de que eu vou passar um ano, que eu vou ter lucro, de que a minha vida está nas minhas mãos, de que o futuro está nas minhas mãos, de que o tempo está nas minhas mãos, de que as decisões estão nas minhas mãos, e de que eu sou o timoneiro deste barco no mar revolto da vida. Tiago chama isso de jactância e de arrogante pretensão. E ele diz que essa jactância é maligna. Por que maligna? Porque essa jactância que nós estamos vivendo no nosso século, de um humanismo idolátrico, de empurrar Deus para a lateral da história, é maligna porque ela acha que Deus não é necessário, que Deus não existe, ou se existe é irrelevante, e se ele existe, ele está muito longe, não se importa com a gente. Então, o homem baniu Deus da sua história. As nações estão banindo Deus das escolas, das universidades, da mídia, da cultura. Nós estamos vivendo uma orquestração deliberada anticristã na nossa geração. E essa vã pretensão, essa arrogância, diz Tiago, ela é maligna, porque ela está contra Deus, ela está querendo anular a existência e a providência de Deus na história. O que vamos fazer? E eu quero concluir a minha fala aqui. Nós temos um outro risco. Qual outro risco? É o risco de desobedecer os propósitos de Deus que nós já conhecemos. Olha como é que o texto termina no verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o grande problema, agora vamos passar um pouquinho para a gente, para nós cristãos, é que nós sabemos o que fazer. Nós temos uma agenda positiva ditada pela carta magna do reino de Deus, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. Então, quando nós falhamos, nós não falhamos por não saber o que é a vontade de Deus para a nossa vida.
é um ato deliberado de desobediência. Então, eu penso que nesse momento de uma pandemia que assola nações ricas e pobres, assola doutores e analfabetos, assola religiosos e ateus, assola pessoas da Ásia, da Europa, da África, da América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania. Nesse momento em que nós vivemos uma pandemia econômica, trazendo certamente uma recessão gravíssima para os próximos meses, talvez até anos, a igreja tem um papel fundamental. O papel não só de exercitar a sua fé, mas de colocar em prática o amor, de a igreja ser o braço da misericórdia, da igreja ser a agência do reino de Deus para assistir os fracos, os necessitados, porque nós sabemos que devemos fazer o bem e não podemos nos acovardar, nem podemos nos omitir. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: eu acho que essa hora que o mundo está vivendo vai nos ensinar algumas lições. Do ponto de vista geral, eu acho que vai baixar um pouco a bola das nações, e nós esperamos que assim aconteça, para que as nações investam menos em armas de destruição, e investam mais em pesquisa, investam mais em ciência, e investam mais em socorro às nações carentes e pobres, para que elas saiam dessa agenda de miséria, de fome, de opróbrio e de sofrimento. O problema do mundo, alguém já disse, não é um problema de provisão, é um problema de injusta distribuição. Para a igreja, eu acho que o que nós devemos aprender, porque o juízo começa pela casa de Deus, é que nós precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. A crise nunca destruiu a igreja, a crise nunca enfraqueceu a igreja. A igreja sempre saiu mais fortalecida das crises. É do ventre da crise que nasceram os maiores avivamentos da história. E eu estou muito esperançoso de que a igreja sairá dessa situação muito mais unida, muito mais forte, muito mais quebrantada na presença de Deus e muito mais engajada e comprometida com a agenda missionária, com a agenda evangelística e, sobretudo, com a agenda do amor ao próximo de forma prática. E eu espero em Deus que nós experimentemos, após essa crise, um grande reavivamento espiritual. Essa é a minha expectativa, esta é a minha oração. E eu fecho aqui dizendo que muitos de nós estão em isolamento social, mas a palavra de Deus não está isolada, a palavra de Deus não tem nenhum problema de mobilidade, a palavra de Deus, nesta hora, mais do que nunca, tem asas que hão de voar a territórios mais longínquos, através desses recursos que nós estamos usando agora, as redes sociais, as mídias sociais, para levar a esperança do Evangelho às nações, nesse momento de angústia e de dor. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio de poder compartilhar estas verdades bíblicas com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Hernandes, pela sua disponibilidade outra vez e por essa palavra de fortalecimento aí, nitidamente, da parte do Senhor. Como o nosso horário ficou bem favorável, eu fiz isso da última vez também, eu acho que a gente até pode mudar um pouquinho a questão da metodologia de sempre, né? E tentar fazer algumas perguntas, se for o caso aí. Eu ainda prefiro elas pelo chat, porque elas organizam um pouco mais, mas se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, oferecer isso para 144 pastores né, suicídio, mas vamos lá. Mas tem pergunta aqui, pastor, já no chat, deixa eu adiantar. Pergunta aqui do meu colega de seminário e seu amigo também pessoal de Limeira, Newton Tomazini. Esse tempo é o tempo de ressuscitarmos o sacerdócio de todos os santos. A igreja não tem sido muito centrada no pastor
dentro do sacerdócio de todos os santos, o pai de família pode ministrar a Santa Ceia com a sua família? Essa é a pergunta do reverendo Newton aí, pastor, que nós sabemos que é a pergunta de muitos de nós nesse momento aí. Então, eu lhe repasso. Muito obrigado. Bem, eu acredito que a ceia do Senhor ela deva ser ministrada dentro da coletividade da igreja e não no recesso do lar, até porque eu acho que esta crise ela não vai ser tão longa assim. Acho que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, inclusive, eu acho que já tem uma orientação por parte do presidente nesse sentido, já tem uma opinião sobre esse sentido, não sei se é oficial, e eu concordo com ela. Eu acho que não há necessidade, penso eu, de nós usarmos esse expediente. Eu acho que, até porque dentro do nosso sistema, eu estou falando agora como pastor presbiteriano, dentro do nosso sistema, quem ministra a ceia é o pastor da igreja. A competência de ministrar a ceia é um dos atributos exclusivos do pastor fazer isso. Então, eu não daria essa orientação, eu não acho que não seria isso que marcaria o sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes tem a ver com o nosso livre acesso a Cristo, a Deus, por meio de Cristo, e tem a ver com o nosso trabalho de pregação, de oração, de evangelização, de trabalho na sociedade e não na administração dos sacramentos. Eu acho que não seria esses dois elementos, a administração dos sacramentos, que marcaria, de fato, o que é o sacerdócio universal dos crentes. Então, eu, pessoalmente, não adotaria essa postura de ou encorajar que cada pai de família, cada chefe de família, ministrasse na sua casa, para o seu lar, a ceia do Senhor. Eu mesmo embanando aqui com o meu microfone. Tem uma outra pergunta aqui, pastor. Tenho a percepção, o irmão 777 que perguntou, viu? Então, a pergunta é bem escatológica aí. Diz assim, tenho a percepção que Deus está tratando muito mais com a igreja do que com o mundo propriamente. O que o senhor Hernandes pensa sobre isso? Foi a pergunta do irmão. Muito obrigado. Veja bem, eu creio, de fato, está escrito na Bíblia, lá em 1 Pedro, que o juízo começa pela casa de Deus. Então, eu acho que o crente ele tem uma percepção maior por entender quem é Deus, por entender a providência de Deus, por entender que Deus é soberano, que Deus não foi pego de surpresa, que Deus não está em apuros, que tudo aquilo que Deus faz ou permite tem um propósito. Então, nós não cremos em casualidade, nós não cremos que um destino cego está governando. Então, o fato de nós crermos na soberania de Deus, na providência de Deus, no governo de Deus e no bom propósito de Deus em tudo que Ele faz ou permite, claro, tem muito mais a ver conosco. Porque, na verdade, a igreja é a agência do reino de Deus no mundo. Ela é o sal, ela é a luz, ela é o perfume de Cristo, ela é embaixadora de Cristo, de Deus, em nome de Cristo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Então, é quando a igreja se humilha e se quebranta, é quando a igreja passa por um grande avivamento espiritual, é que ela tem capacidade de impactar o mundo, para que o mundo veja e reconheça que Deus é soberano, que Deus é Deus. Ok. Duas outras perguntas aqui no chat, pastor. Pois não. O irmão que perguntou anteriormente, que eu brinquei, o 777, pastor Jaumi, tá? Esclarecido. Mas o Vinícius Ulato, também de Orlando, ele pergunta assim, o que o senhor pensa desta aproximação de tantos pastores junto à presidência da República nesse momento? Essa é a pergunta do Zulato. Deixa eu já perguntar a pergunta. Então faz assim, ó. A pergunta seguinte, tentando mutar os microfones aqui, o Bruno Albino perguntou se esse momento da pandemia seria uma espécie de golpe para a teologia da prosperidade, se é algo que desconstrói a teologia da prosperidade.
Então, esse é o assunto da presidência e o da teologia da prosperidade. Veja bem, eu acho que a igreja, pastores ou igreja, podem e devem orar pelas autoridades constituídas. Não importa o partido que a pessoa tem, ou se eu fui ou não fui eleitor daquele presidente, o papel da igreja, o papel dos ministros é interceder. Eu acho que nós devemos evitar qualquer aproximação ou político partidário ou por interesses pessoais. Porém, o que eu vejo aqui no Brasil é que nós tínhamos uma pauta de esquerda muito forte, numa espécie de aparelhamento do Estado para embarcar numa linha onde os valores cristãos, onde os princípios cristãos que devam reger a família, o casamento, a ética, a vida, estavam sendo muito fortemente anunciadas, pregadas, desde o parlamento, desde o palácio, desde as cortes, desde as universidades federais, desde as redes de televisão, na sua maioria. Então, quando vem um presidente que proclama na sua campanha defender valores que são os valores da ética judaico-cristã, isso despertou na maioria dos pastores uma grande alegria, um grande entusiasmo por ver que agora o Estado estava sendo desaparelhado daquela ideologia. Então, se há uma aproximação, acho que tem a ver com isso. Agora, nós devemos ter muito cuidado, porque, penso eu, nós pastores somos pastores do povo. E no povo, na igreja, você tem pessoas de todos os partidos, de todos os segmentos partidários, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, o pastor, penso eu, ele não pode entrar por essa linha político-partidária para ele não fazer do púlpito um palanque e nem fazer da igreja um lugar de comício. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Interceder, orar, dar suporte no sentido de promover os valores bíblicos. É nossa função, é nosso papel, é dar suporte, dar apoio nesse sentido. Eu acho que pode ser que algum ou outro se extreme aqui, se extreme acolá, e nós precisamos ter esse discernimento e essa prudência. A sua segunda pergunta é se essa pandemia, o que é mesmo? Recorda para mim. A questão da teologia da prosperidade. Ok. Se não vem desconstruir. Bem, eu acredito o seguinte, que não tenha dúvida que a teologia da prosperidade ela fica manca, ela fica aleijada diante de uma situação como essa. As teologias que não têm fundamentação bíblica, que não têm base bíblica, elas não suportam um momento de crise como esse. Seja a teologia da prosperidade, seja aquela teologia onde muitas vezes se promove milagres que até nunca existiram, mas são proclamados como tais. Numa situação dessa, essas pessoas ficam em apuros, porque é a teologia do humanismo, que o homem está no centro, que o homem tem a força, que o homem tem o poder, que o homem tem sucesso, que o homem vai e que nada vai pegá-lo, que nada vai acontecer com ele. E o que nós estamos vendo é que crentes também ficam contaminados por esse vírus, que empresários crentes também estão com apuros nas suas empresas, que empresários crentes também estão tendo que demitir funcionários crentes e que crentes também estão sendo contaminados e sendo ceifados. Então, não é verdade que o fato de uma pessoa ser crente, que ela não vai ficar doente, que ela não vai ficar pobre, que ela não vai ter problemas na vida, absolutamente não. Nessa conjuntura, a teologia da prosperidade e outras teologias que surgiram no mercado da fé e são tão populares no Brasil e em outros países, começam a entrar em colapso. O que sustenta, o que mantém-se de pé na crise é a verdade. Tudo que não é a verdade genuína, pura, sólida, entra em colapso num momento desse. Ok, pastor. Ainda tentando condensar aqui as perguntas dos meus irmãos nesses últimos minutinhos,
mais duas, tá? Até porque o senhor pode achar por bem responder duas em uma, né? Mas uma primeira aí seria como fica a igreja pós-pandemia? A sua imagem congelou aqui, eu não ouvi. Tá, então a pergunta seria como fica a igreja pós-pandemia, se a gente pudesse prever, né? Como fica a igreja pós-pandemia? E uma segunda pergunta, que quem sabe seja até um bom desfecho, no fim das contas, olhamos ou não para a pandemia como juízo de Deus? Então, essas duas perguntas finais aí. Muito obrigado. Veja bem, a primeira pergunta nós não podemos fazer uma afirmação categórica. Nós não podemos fazer uma afirmação categórica, porque, até à luz do nosso texto, nós não... Vou voltar ao texto bíblico. Está escrito assim: atendei agora a voz que dizei, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, eu não posso fazer uma afirmação categórica de como é que vai ficar a igreja, porque isso tem a ver com amanhã. A igreja pode ficar melhor ou ficar pior. Eu não sei, Deus o sabe. A nossa expectativa é que a igreja saia dessa pandemia mais quebrantada, reconhecendo mais o valor da comunhão dos santos, reconhecendo mais a necessidade de nós aproveitarmos as oportunidades para pregarmos o evangelho, para fazermos missões, para que ela gere no nosso coração essa consciência plena da fragilidade humana, da impotência humana e da total dependência humana de Deus, e assim, à luz daquilo que está lá em 2 Crônicas 7,14, era diante também de uma grande angústia, porque Deus estava anunciando o seu juízo ali, se enviar a peste, porque se o povo pecasse, dentro da aliança viria a peste, e Deus disse para Salomão: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é num contexto como esse, de praga, de peste, de doença, de pandemia, que Deus está dizendo para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, Deus não só perdoa, mas Deus restaura. E Deus não só restaura a igreja, mas Ele estende essa bênção para a nação. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta, se eu creio que essa pandemia tem a ver com o juízo de Deus, veja bem, eu quero ler essa situação à luz de Apocalipse, capítulos 8 a 11. Você se lembra que nós temos no livro de Apocalipse, dos capítulos 4 a 7, os 7 selos, né? Os 7 selos, que são o mundo enfrentando, a igreja enfrentando dificuldades. Dentro dos 7 selos, você tem o cavalo vermelho, que fala das guerras, o cavalo preto, que fala da fome, o cavalo amarelo, que fala da morte. Mas, em seguida, você vai notar, nos capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. As trombetas são o juízo parcial de Deus a um mundo que virou as costas para Deus e perseguiu a sua igreja. Essas trombetas, ao soarem, elas vão atingir onde? Diz o texto: a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. Então, muito daquilo que nós atribuímos como coisas casuais, forças da natureza, nós temos que entender que Deus, sendo soberano, nada acontece, nenhuma folha cai sem a sua permissão e sem seu propósito. Então, ele está agindo na história através dessas intervenções dos seus juízos, agora ainda um juízo misturado com a misericórdia, para chamar as nações ao arrependimento, para conclamar as pessoas a se voltarem para ele. E veja você que Lucas 21, versículo 11, quando Jesus está falando no sermão profético, dentre os sinais que ele cita como o sinal da sua segunda vinda, eu preguei ontem à noite sobre segunda vinda, são as epidemias. É claro que nós já tivemos epidemias na história, como a peste negra na Europa, como a febre espanhola no começo do século XX,
E agora essa pandemia do Covid-19, outdoors, são placas na estrada, dizendo para nós, olha, ele vem, ainda é tempo, ainda tem oportunidade, pode achá-lo, é tempo de arrependimento. Então, eu não tenho dúvidas de que essa situação é, sim, um juízo parcial de Deus chamando os homens ao arrependimento. Amém, pastor. Amém. Um minutinho final aqui, eu vi mais uma pergunta. São várias perguntas, mas temos, inclusive, um missionário, temos alguns missionários aqui também, pastor, de várias partes do mundo, e um deles colocou sobre a questão missionária nessa fase agora, como eu trabalho na Voz dos Mártires Internacional, que é uma organização missionária. Então, aqui no Brasil, principalmente, com a crise econômica gerada, com tudo que tem acontecido, se o senhor pudesse dar um panorama da situação missionária nesse momento e de agora para frente, como a igreja se porta, e logo em seguida vamos fazer com que essa seja a última pergunta e a gente já parte para a oração. Eu tenho muita preocupação, e eu estava fazendo uma live essa semana, a passada, com o pastor Augusto Nicodemos, no sábado, e ele levantou essa bola, levantou essa lebre, levantou essa questão de que, no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal deu uma orientação de que os templos não são, que as igrejas não são coisas básicas, devia fechar e tal. E ele colocou um aspecto assim, de preocupação, levantou apenas a preocupação. É de que possa existir, não é o caso do Brasil, porque nós somos uma democracia, e eu acho que as nossas instituições democráticas estão ainda que novas, mas já consolidadas, a preocupação de que isso possa, em algum outro lugar do mundo, levar as autoridades a manter a igreja isolada. Então, nós temos que estar atentos para isso. Agora, o que eu gostaria de afirmar é o seguinte: a perseguição nunca foi um elemento de destruição da igreja. Nem a pobreza, nem a doença. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A única coisa que enfraquece a igreja é o pecado. O diabo não pode fazer isso. O mundo não pode fazer isso. A igreja avança. A igreja avança. Porque quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Eu creio que nós precisamos, eu acho que as igrejas precisam entender e talvez aparelhar melhor os nossos missionários para que se use com mais eficácia, com mais profissionalismo, com mais recursos as mídias sociais. Veja você que um dos sinais, aliás, fecha a questão da segunda vinda de Cristo lá em Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Hoje você está pregando na igreja, não importa se é uma igreja pequena ou grande, não importa se é uma igreja de capital, uma igreja interiorana, você pode fazer com que aquela mensagem suba para um canal de YouTube e continue abençoando pessoas no mundo inteiro. Então, eu creio que as igrejas poderiam se preparar melhor, e eu vi isso com muita clareza, sabe, Mário? Agora, nesse momento, muitas igrejas pedindo desesperadamente para a pessoa entrar lá e ajudar para ter pelo menos 1.000 pessoas no seu canal do YouTube para poder transmitir e tal. Ou seja, nós estamos em 2020 e muitas igrejas históricas com capacidade econômica não tinham ainda acordado para a importância dessa ferramenta poderosíssima que nós temos nas mãos. Então, eu acho que é preciso acordar para essa realidade, é preciso que cada igreja invista pesado, da melhor maneira, no seu serviço de som, na sua captação de imagem, na sua transmissão para o mundo. Desta maneira, nós vamos ajudar os missionários que estão lá na linha de ponta, lá na vanguarda dessa batalha, no fronte dessa batalha, para que esta evangelização possa ser mais célere e mais ampla.
Pastor, até para dar um feedback nisso e a gente encerrar, o senhor entrou com aqueles 5 minutinhos de atraso aí que o senhor me pediu, né, por telefone, e enquanto isso, o pessoal já ia entrando, eu dei um breve relatório, porque a gente trabalha com a questão da perseguição religiosa o tempo todo, é o meu trabalho, meu ministério, e essa travou. Está dando para ouvir? Está ouvindo, estou ouvindo. Essa preocupação do reverendo Augustus, que o senhor esboçou agora, ela já é muito bem uma realidade, tá, pastor? Então, em países no Oriente Médio, que é a minha zona de operação hoje mais direta, né? Você vê desde em países como Jordânia, Iraque, onde há um lockdown, em que sob pena de prisão, né? As pessoas não podem sair de casa, não podem dirigir seus carros, ou prisão de 1 ano mesmo, com pouquíssimas exceções. As exceções são licenças que organizações humanitárias e tudo conseguem para distribuir comida, essas coisas. Os católicos conseguiram na Jordânia isso aí, ONU, Cruz Vermelha, obviamente, mas pastores não têm. Eu tenho 72 projetos na Jordânia, pastor. Nenhum dos nossos pastores tem a documentação para sair de casa agora, né? Houve uma grande pressão, uma grande briga com o governador. Um dos nossos pastores ficou preso por 24 horas lá, por desacato à autoridade, no caso, porque ele estava pedindo o documento para distribuir cesta básica para a igreja dele. Então, esse cenário é comum. Há também um cenário mais grave nos países mais populosos, que é o caso de Índia, Paquistão, Bangladesh, China, talvez, densidade populacional maior. Por exemplo, no Paquistão, em algumas províncias do Paquistão, é comprovado, testemunho verídico, nós temos gente on-site, gente em loco para confirmar, que os agentes do governo não distribuem cesta básica se a família cristã não fizer a oração de conversão ao Islã, né? Então, isso está acontecendo nesse momento. Tá? Assim como aqui no Brasil nós estamos vivendo uma espécie de uso político-partidário e ideológico dessa crise, estamos vendo também uma religiosidade ideológica em outros países do mundo. Exatamente, onde as intenções são outras, a corrupção tem outros tipos de objetivo, porém a Igreja de Cristo é afetada tanto aqui quanto lá, né? Então, é um corpo só, né? Não há eles, né? Quando um membro chora, todos choram com ele. Então, enfim, pastor, eu acho que estamos bem sintonizados nisso, e eu falo em nome do grupo, muito gratos à sua pessoa por nos atender nessa manhã, pastor. Um grupo não tem nome, não tem nada, é um grupo de amigos e de líderes aqui querendo passar o temporal juntos, né? E amém. Deus nos abençoado com palavras assim. E agora eu queria pedir a permissão só para nós orarmos pelo Senhor. O pastor Wagner Marinho, desmuta o seu microfone aí, Wagner. Cadê você? Eu estou pedindo para o pastor Wagner orar por um motivo... Ah lá, está na área. Por um motivo muito emblemático, pastor. Nós oramos pelo pastor Wagner porque ele estava com coronavírus semana passada, 2 semanas atrás, né? E agora ele não somente não está no hospital, como já está aqui. Essa não é a primeira reunião que ele vem, já estava na última. Então, glória a Deus pelo poder de cura do Senhor. Pastor Wagner, pastor da Assembleia de Deus da Zona Sul do Rio de Janeiro, Rocinha, várias igrejas ali, pastor, e ele é o bispo ali sobre elas. Então, eu peço a ele que nos dê a honra aí de nos dirigir em oração pela vida do pastor Hernandes, seu ministério, e nós muito gratos a Deus também por ver você bem, viu, Wagner? Glória a Deus para a sua vida aí, varão. Amém. Obrigado, irmão. Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo, querido. Então, eu quero incluir nessa oração aqui o pessoal da comunidade da Rocinha,
porque nessa última semana agora houve uma grande explosão de casos. Não sei se vocês sabem, mas não podem fazer exames, só pode fazer exame de Covid quem está com um estado muito grave. Então, o caso tem muito mais gente afetada. Então, vamos continuar orando aí para esse povo, para que Deus possa livrar a todos. Então, quero agradecer a Deus aí pela oração de vocês. Realmente foi um tempo difícil, foram 22 dias de cama, mas Deus teve misericórdia. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa tarde, nessa manhã, por estarmos aqui na tua presença junto com os nossos irmãos. Primeiro, agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu nesses dias de dificuldade. Agora queremos orar pela vida do pastor Hernandes, Senhor. Agradecer ao Senhor por permitir que ele estivesse conosco e essa palavra de despertamento, de avivamento da tua parte possa ficar sobre nosso coração. Continua guiando em tudo, Senhor. Continua guiando a sua mente, seu coração, blindando em tudo, Deus. Agora eu quero te pedir sobre a comunidade da Rocinha e todas as comunidades carentes do nosso Brasil, Senhor querido, que haja amortização e livramento sobre cada um de nós, ó Pai. Assim, oro por cada um desse grupo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Amém. Pastor Hernandes, Deus te abençoe. Estamos juntos e, queridos, até sexta-feira, pastor Osmar Ludovico está com a gente, 9 da manhã. Divulguem, convidem, estamos aqui. Qualquer dúvida, falem conosco aí. Bom dia, bom feriado, Deus abençoe aí a todos. Obrigado, Mário. Obrigado, meu pastor. Tchau, gente. Sempre um prazer. Um abraço aí, pastor Felipe, Vinícius. Tchau, gente. Deus abençoe. Silvão, e aí? Um abraço, Elias. Um abraço, João Luiz. Você está no mudo, Silvão. Abração, querido. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço para todos aí. Obrigado, pastor. Mário Freitas. O Silvio vai completar aniversário agora, ele já está começando a esquecer. Tudo bom, Mário? Não, vocês do grupo de risco, vocês alegram o meu dia, Eliel. Obrigado, Mário. Isso é bom, hein? Mário, nós estamos orando por você também, tá, cara? Para que Deus lhe permite você chegar lá. Aleluia. Bom dia, gente. Pastor Juarez, obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor Hernandes. Ô, Mário. Obrigado, pastor Eliel, pelo convite. Ô, Mário. Prazer, amigo. Desliga isso tudo, Mário. Vou desligar tudo, senão já o Salum começa a falar, Eliel. Decretar o livramento geral. Aleluia.